Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui. Artigo 7º, parágrafo 2º. O advogado tem imunidade profissional. Primeira coisa, o que é imunidade profissional, gente? É imunidade ligada à função, à atividade, à profissão do advogado. E o advogado, no exercício da sua profissão, ele pode vir a ser responsabilizado em 3 esferas: civil, penal e disciplinar, na OAB, tá? Vejam vocês que se essa imunidade é profissional, quer dizer que o advogado não vai ser processado na área civil, nem na área penal e nem na área disciplinar da OAB. Então, o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis, qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, tanto faz, se for em juízo ou se for fora dele, em delegacia de polícia, num conselho de contribuintes, né? Sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Então, olha só, gente, primeira coisa, em relação ao crime de desacato, mais uma vez se insurgiu aquela ação direta de inconstitucionalidade, que é 1127-8, e o STF, ao julgá-la, entendeu que a expressão desacato é inconstitucional, tá? É inconstitucional. Então, na verdade, o advogado só tem imunidade em injúria e difamação. E, caso ele cometa excessos, ele poderá ser punido pela OAB. Tá bom? Então, cuidado com isso. É um assunto batido, mas está sempre se repetindo. Tá? Bom, foi incluído o artigo 7º-A, que também, inclusive, caiu na última prova, né? Foram 3 vezes aí que isso aí já caiu depois que entrou em vigor. Então vamos revisar, é sempre bom. São direitos da advogada gestante. Gente, só a advogada gestante, a lactante não tem, que está amamentando, não é? A adotante também não. A que acabou de dar à luz também não. É só direito da advogada gestante, a que está grávida. Quais são esses direitos? Primeiro, entrada em tribunais sem ser submetida a detector de metais e aparelhos de raio-x. E B, reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. Tá bom? Que foi exatamente o que caiu na última prova. Agora, no inciso 2º, nós temos os direitos da lactante, adotante ou que der à luz, que é o acesso à creche, onde houver, ou ao local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. É claro que a gestante não tem esse direito, porque o neném já nasceu, né? 3. Esse serve para todas, para gestante, lactante, adotante ou que der à luz. Preferência na ordem das tentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. 4. A adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais, quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Então vejam que para isso ocorrer, gente, para ser deferida aí, né, a suspensão dos prazos, ela tem que ser a única patrona, porque senão a outra advogada ou outros advogados fazem. E desde que haja notificação por escrito ao cliente. Bom, parágrafo 1º, obviamente, os direitos da advogada gestante e lactante aplicam-se enquanto perdurar respectivamente, o estado gravídico ou previa amamentação, óbvio. Parágrafo 2º. Os direitos assegurados nos incisos 2 e 3, o que são 2 e 3? Vamos lá ver. É o direito à creche, né, para advogadas lactante, adotante ou que der à luz, e direito à preferência na sondação oral e na audiência, para todas elas. Então, os direitos assegurados nos incisos 2 e 3 deste artigo, a advogada adotante ou que der à luz, serão concedidos pelo prazo previsto no artigo 392 da CLT,
que é o prazo da licença maternidade, gente. Prazo de 120 dias. Parágrafo 3º. O direito assegurado no inciso 4º deste artigo, à advogada adotante ou que der à luz, será concedido pelo prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 313 do CPC. Qual é o inciso 4º? Adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Então, a suspensão do prazo, gente, se dá por esse prazo do artigo 313 do CPC, que é de 30 dias. Maravilha? Muito bem, então encerramos aqui direitos dos advogados, tá? Bom, atos privativos da advocacia, gente. Atos privativos da advocacia. Bom, na verdade essa tela tinha que estar assim, ó, tá? Essa aqui tinha que ser da outra. Bom, gente. Bom, são atividades privativas de advocacia. Primeiro, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. E no inciso segundo, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Gente, olha só. Embora a lei não diga, aqui no artigo 1º, que decor da tinta, estão os atos judiciais, né? Aqueles atos que só podem ser praticados por advogado em juízo. E, no inciso segundo, são os atos extrajudiciais. Porque, diferentemente do que muita gente pensa, não vocês, obviamente, né, que são aí formados ou estão se formando em direito, a atividade de advocacia não é só ação no judiciário. Existem atos que são extrajudiciais praticados aí por advogados, né? E mais uma vez, observem que lá no inciso 1º, aquela ação direta de inconstitucionalidade, que é a 1127-8, gente, ela nos aparece e agora para o STF determinar que essa expressão qualquer é inconstitucional. Por quê, gente? Porque nós sabemos que há casos em que a parte pode ir sozinha ao judiciário sem estar acompanhado por advogado. Como, por exemplo, gente, a gente vai ter aí o habeas corpus, não é isso? Vamos ter os juizados especiais cíveis no valor de até 20 salários mínimos. Na justiça do trabalho, nos dissídios individuais, reclamante e reclamado podem estar sozinhos em juízo, sem estarem acompanhados por advogados. Não é? Muito bem, gente. Agora, no inciso segundo, nós temos aí as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Bom, qual é a diferença, pessoal? A diferença é exatamente aquela que diz que, vejam só, hein? Vejam aqui, consultoria e assessoria, elas se diferem pelo seguinte. Imagine que o cliente vá ao seu escritório e
ele vai ao seu escritório para tirar uma dúvida. Essa dúvida ela pode ser tirada tanto de forma verbal quanto por escrito, né, mediante um parecer jurídico, tá? E vejam vocês ainda que a consultoria ela vai se diferir, vai se diferenciar, porque aqui o que nós vamos ter é exatamente, é como se fosse, na verdade, a consultoria, mas de forma mais intensa, mais dinâmica. Vejam vocês que as grandes empresas precisam de advogados que prestem assessoria jurídica. Porque a todo momento, durante o dia, né, eles vão estar, olha, doutor, analisa esse contrato, teve briga na loja, o cliente entrou e furtou um produto, o produto quebrou, o cliente está reclamando. E aí, na assessoria, o advogado vai conduzindo a empresa para tentar resolver os problemas, né, antes mesmo de ir para o juízo. Tá legal? E direção jurídica é também ato privativo de advogado e quer dizer que só pode ser feito por advogado. Óbvio, né? Se é ato privativo de advogado, é porque o diretor jurídico de uma empresa, de um departamento jurídico, né, tem que ser advogado obrigatoriamente. Aí uma vez perguntaram se o cargo de gerência jurídica era um cargo privativo da advocacia, tá? Está lá no artigo 7º do Regulamento Geral, tá bom? E é sim. É porque tem empresas que eles chamam de direção jurídica, né? E tem empresas que eles vão chamar de gerência jurídica. Esse nome varia aí um pouquinho. Bom, pessoal, parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal, já tínhamos falado sobre isso. Bom, o parágrafo 2º, eu preciso dar um pouquinho mais de atenção para vocês. Olha só. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. O que é isso, gente? Presta atenção. Bom, atos constitutivos de pessoas jurídicas. Tem que ter o visto do advogado. Tá? Só vão conseguir fazer o registro se tiver esse visto do advogado. Só que a gente deve levar em consideração o que diz a Lei Complementar 123 de 2006, que lá no seu artigo 9º, parágrafo 2º, diz que não se aplica essa exigência do visto quando se tratar de microempresa e empresa de pequeno porte. Porque normalmente são formulários já padronizados, tá? Formulários já padronizados e que não tem tanta necessidade assim de se ter um advogado, porque quando a lei exige, gente, o visto advogado, é porque realmente ele analisou o contrato, viu coisas que poderiam dar problema, né? Muito bem. Agora, é importante a gente saber também o que diz o artigo 2º, parágrafo único do Regulamento Geral, que caiu em 2 provas seguidas da OAB. E aqui a questão é a seguinte, gente, olha só, caiu em 2 provas seguidas da OAB, tá? Aqui o que acontece é o seguinte, se o advogado presta serviço para a junta comercial ou exerce qualquer cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ele não pode assinar, né, dar vista em atos constitutivos que vão ser levados a registro na junta comercial ou no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Desde que ele seja funcionário
né, daquela mesma esfera de governo da qual é o cartório. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Parágrafo 3º. É vedada, ou seja, é proibida, a utilização de advocacia em conjunto com outra atividade. Vejam, gente, que eu até posso ser advogado e contador, eu posso ser advogado e corretor de imóveis, mas elas devem ser desenvolvidas em locais separados. Tá legal? Bom, agora a gente vai passar para o estudo aqui, ó, dos atos dos estagiários. De vez em quando isso aí é perguntado também, hein, gente? Atos dos estagiários. Bom, os atos de advocacia previstos no artigo 1º do Estatuto podem ser subscritos por estagiário inscrito no OAB em conjunto com o advogado ou o defensor público. Então, o estagiário pode praticar todos os atos do advogado, desde que em conjunto com o advogado ou defensor público, né? Parágrafo 1º. O estagiário inscrito no OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos sob a responsabilidade do advogado. Primeiro, retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. Sozinho o estagiário pode fazer isso, hein? Mas mesmo assim, sob a responsabilidade do advogado. 2. Obter junto aos escrivães e chefes de secretarias certidões de peças ou autos de processo em curso ou findos. E 3. Assinar petições juntadas de documentos a processos judiciais ou administrativos. Beleza? Bom, o parágrafo 2º poderia ser o inciso 4º. Para o exercício de atos extrajudiciais, o estagiário pode comparecer isoladamente quando receber autorização ou subestabelecimento do advogado. Muito bem. Aí, gente, na prática, nem tudo isso acontece. Tá? Seja por atos normativos do Poder Judiciário, do TJ, do TRF, mas para sua prova, marque letra de lei, gente. Tá? Olha, a gente tem um mundo real que acontece na prática, a gente tem um mundo virtual, a gente aqui da internet, e a gente tem um mundo edital. Se no edital diz que cai Estatuto, Regulamento Geral e Código de Ética, você vai marcar o que está escrito lá. Beleza? Tranquilo? Bom, próximo tema, atos nulos. Gente, o artigo 4º e o seu parágrafo único, eles trazem 5 grupos de pessoas que, caso venham a praticar qualquer ato privativo da advocacia, esses atos serão nulos, tá? Então, vejam aqui uma coisa. O caput diz lá o seguinte: são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Então, o primeiro grupo é o grupo das pessoas não inscritas da OAB. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento.
suspenso, licenciado ou que passa a exercer atividade compatível com a advocacia. Bom, gente, vamos lá. Primeiro grupo é o grupo das pessoas não inscritas no OAB. Claro, né, gente? A pessoa não inscrita no OAB praticar um ato privativo da advocacia, os atos serão nulos. Né? Bom, o advogado impedido. Impedido ele pode advogar, menos contra ou a favor de algumas pessoas. Então, se ele advogar justamente naquela parte em que ele não poderia, no âmbito do impedimento, aí sim, nessa parte, os atos são nulos. Tá legal? Bom, advogado suspenso. Não confunda suspensão com licença, gente. O advogado que está suspenso, ele está sofrendo uma punição da OAB. Não pode advogar durante esse tempo porque sofreu um processo disciplinar e está punido. Agora, licenciado, o advogado licenciado é aquele que está afastado pelas hipóteses do artigo 12 do Estatuto. Não é punição, não. Tá? Mas, de qualquer forma, tanto aquele que foi punido com uma suspensão, quanto aquele que está afastado, licenciado, pelos casos do artigo 12 do Estatuto, caso venham nesse tempo a praticar atos privativos, os atos são nulos. E outra coisa, gente, nós até vamos encontrar doutrina de jurisprudência dizendo que em alguns desses casos aqui, os atos seriam anuláveis ou passíveis de ratificação. Não nos interessa isso para a prova do OAB. Tá? Nos interessa atos nulos, ponto e acabou. E vejam ainda que o quinto grupo é aquele grupo dos advogados que tentam dar mais espertinhos. Né? É aqueles advogados que passam a exercer atividade incompatível com a advocacia, mas não tomarem as devidas providências, ou seja, se a atividade compatível tiver caráter definitivo, ele tem que ir lá pedir o cancelamento. E se tiver temporário, vai pedir uma licença. Tá? Então, vejam vocês que, mesmo assim, o advogado que passou a exercer uma atividade compatível com a advocacia e não tomou as medidas cabíveis, mesmo assim os atos serão nulos. Mesmo que não tenha ido pedir a licença nem o cancelamento. Maravilha? Responsabilidade funcional do advogado, gente. Bom, o advogado no exercício da sua profissão, ele pode vir a ser responsabilizado na esfera civil, na esfera penal e na esfera disciplinar. Está na outra tela, mas deixa eu botar aqui, ó. Muito bem, gente. Responsabilidade disciplinar. Eu até botei aqueles três conjuntos, né, que representam justamente o que pode acontecer na prática. O advogado, através de uma ação ou omissão, poderá vir a causar prejuízo ao seu cliente ou a terceiros, quando estaremos diante da responsabilidade civil. Em outras situações, o advogado pode vir a cometer crimes e contravenções, quando será processado na área penal, né, crimes e contravenções. Ou ainda ele pode vir a ser processado pela OAB na esfera disciplinar. E esses três conjuntos representam justamente o que pode acontecer na prática, gente. Ou seja, o advogado, no exercício da sua profissão, ele pode, através de uma ação ou omissão, causar prejuízo ao cliente, mas isso não é crime. Mas ele vai estar na interseção dos dois grupos, civil e da OAB. Ou pode ser que ele esteja na interseção dos três grupos, civil, penal e disciplinar. Né? Quando, por exemplo, ele violar o segredo profissional.
porque é crime, é infração disciplinar e causa prejuízo ao dono do segredo. Beleza? Tranquilo? Muito bem, gente. Sobre responsabilidade civil, o artigo 32 do nosso estatuto diz que o advogado que por ação ou omissão, dolo ou culpa causar prejuízo ao cliente será obrigado a reparar o dano. Tá? E sobre responsabilidade penal, nós temos aqui alguns crimes que o advogado pode vir a praticar no exercício da profissão, mas que ele será responsabilizado. Aqueles que ele tem imunidade, nós já sabemos, né? Injúria e difamação. Agora, esse ele poderá ser processado. E para estudarmos a responsabilidade disciplinar, nós vamos passar ao estudo das infrações e sanções disciplinares. Tema este que é tratado nos artigos 34 ao 41 do Estatuto. Tá legal? Bom, pessoal, infrações e sanções disciplinares. Preste atenção. O artigo 34 do Estatuto, ele tem 29 incisos. Tá? Vocês perceberão que à medida em que esses incisos vão passando, a gravidade das infrações também vai aumentando. Por isso que nós podemos dizer que as infrações definidas nos incisos 1º ao 16 são infrações leves. Tá? Do 17 ao 25 são infrações graves. E do 26 ao 28 são infrações gravíssimas. O 29 é leve também. Deixaram por último porque é uma infração típica do estagiário. Praticar ao estagiário ato excedente de habilitação. Ou seja, fazer o estagiário mais do que ele pode. E estas infrações leves, graves e gravíssimas são punidas com as seguintes sanções. Bom, vejam vocês que no primeiro momento, gente, nos termos do artigo 35, essas são as sanções disciplinares. Censura, expansão, exclusão e multa. Num primeiro momento, as infrações leves são punidas com censura, as graves com suspensão e as gravíssimas com exclusão. Certo? Acontece que lá no artigo 36, parágrafo único do Estatuto, existe uma previsão de advertência, que pelo fato de não estar no artigo 35, a gente entende que não é sanção. Vejam que inclusive já perguntaram em prova, tá? Marque a única alternativa que não é sanção, marcaremos a advertência. E por que ela não é uma sanção, gente? Bom, por que a advertência não é uma sanção? Vou responder agora não, pessoal. Vou deixar isso aí para o comecinho do nosso próximo bloco.